Olá! Vim fazer um vídeo. Na verdade, eu tenho um caminho a fazer. Pretendo, às vezes, fazer um vídeo, mas é sem áudio mesmo, né? Transformar ele em um livro. Então, eu, se tratando de quando eu fui criança, fui uma criança, assim, eu tive, assim, muita dificuldade na escola, né? No aprendizado. Eu era aquela criança que chegava na escola, sentia muita dor de cabeça, passava mal, vomitava. Aquela criança que ficava quietinha ali, caladinha, sabe? Que passava sempre para outra série. Até o quarto ano eu sempre passava, mas sempre ficava de recuperação, mas assim, passava, né? Porque naquela época eu reprovava da minha época. E assim, eu nunca imaginei que eu estaria aqui hoje, fazendo um vídeo assim, aquela menina quietinha, tímida. E eu comecei a correr atrás dos meus objetivos, né? Quando eu tomei gosto eu repeti o quinto ano, na época, né? Que era quinto ano, quinta série, eu repeti. Eu estudei aqui na estadual da cidade industrial. E no do quinto ano que eu repeti, eu mudei de escola. Fui estudar lá na escola professor Otávio Batista Coelho Filho. Quando eu fui para lá, gente, eu não era alfabetizada. Eu achava que eu era alfabetizada. E no quinto ano eu repeti lá o quinto, fiz a quinto ano lá. E por conta dela distância, aquela época a gente ia de ônibus, voltava, né? Eu voltei, quis voltar. Daí meus avós veio, né? E me colocou de novo aqui na mesma escola. E quando eu vim para o sexto ano, eu era uma das melhores alunas de matemática, nas exatas. Notas maravilhosas, né? Tinha dificuldade em outras matérias, outras, mas eu tinha, né? Gostava muito de educação física, né? Porque naquela época a gente ficava 2 dias para chegar o dia de educação física. Porque era muito bom, era participativo ali, todo mundo, né? Todos nós. E quando foi em 2002, 2003, eu fiz uma prova, né? Que era a prova segunda fase do país, parece na época, mas era para uma prova para trabalhar na área da saúde e eu passei na Estes, né? O curso técnico de saúde bucal. Era 20 vagas, eu fiquei em 22, então eu fui chamada na segunda chamada e fiz o curso técnico de saúde bucal. Né? Ali eu já comecei a ter gosto por criança, contato com criança, o estágio remunerado, a esterilização. Eu amo essa área da saúde e esterilização. Né? Na verdade, eu fui para um ambiente fazer os estágios ali dentro da medicina, nas escolas EBA, esterilização, farmacinha, auxiliar, trabalho em 4 mãos, né? Confecções de trabalho em 4 mãos. Você fazer a limpeza ali, a profilaxia, né? Fazer a higiene bucal ali nas crianças, nos adolescentes, no adulto. Você conseguir ajudar, né? Na profilaxia, né? Mas na limpeza, na raspagem, até mesmo tirar a saturação. Então eu comecei a gostar e depois eu fui trabalhar na rede particular, auxiliar na ortodontia, né? Colocar aquelas borrachinhas, fazer a limpeza, auxiliar na endodontia, na cirurgia. Então eu gostava muito dessa área da saúde e gosto até hoje, né? E assim, a minha avó, ela trabalhou na UFO muitos anos, ela aposentou na UFO, né? Infelizmente não temos mais ela aqui. Morreu com quase 60, morreu nova, mas ela trabalhou muitos anos na UFO e ela tinha um testemunho muito lindo, né? Porque minha avó, ela falou que o primeiro emprego quando ela arrumou foi numa firma e ela não estava numa situação tão difícil que quando dava 5 horas e abria o sol, ela entrava 6 ou 6h30 e o serviço era um pouco perto. Mas quando dava 5 horas e abria o sol, ela já acordava, porque não tinha relógio, então ela analisava o horário ali que estava perto ali pro serviço pelo sol. Então, o seu primeiro salário, quando ela recebeu na época, foi comprar um relógio. E eu falava assim, olha como Deus é bom. E depois desse serviço, ela foi para a UF, e ali na UF ela se estabilizou, né? E direto ela me levava ali, conhecia as amigas dela ali, né? Da área da limpeza.
Ela trabalhava uma noite sim, uma não. Minha avó também teve, né? Todos nós temos no passado e difícil. E eu convivi com pessoas deficientes dentro da minha casa, porque eu morei muito com minha avó, porque meus pais se separaram, eu tinha 3 anos de idade, né? Então, assim, eu optei em morar com meus avós e, assim, minha mãe tinha uma vida complicada, meu pai também, né? Ambos, amo eles, hoje eles também não estão mais aqui, né? Em, em memória. Mas eu tive uma adolescente bem rebelde, né? Por consequências, às vezes, da minha adolescência, tudo. Mas eu tive meus avós. E minha avó, eu convivi com a minha tia deficiente. Minha avó tinha 3 filhas, né? Minha mãe faleceu e essa tia minha também. Só tem uma agora. Então, tem 3 filhas. A do meio, quando tinha 3 anos de idade, foi fazer cirurgia de adenoide para tirar aquela carne, a amígdala. Naquela época, ela com 3 anos, quando foi fazer anestesia geral, ela ficou paralítica, deu choque anafilático. Ela teve reação alérgica da anestesia naquela época e ela ficou sedentária, dependendo de cadeira, de roda, não, ela tinha crises de convulsões. Então, naquela época eu já convivi, né? Eu já nasci ali nessa família que já tinha minha tia deficiente. Eu lembro que eu tão magrinha, minha avó saía e falava assim, Leidiane, só dá uma olhada na sua tia, não pega ela não. E às vezes eu magrinha com 11, 12 anos, 10, eu ia lá e pegava minha tia, eu vinha quase caindo com ela da sala e nós ria, e ela rindo, via naquele perigo, mas por quê? Eu queria tirar ela lá daquela cama, aquele negócio de ficar só deitada de um lado e só meu avô e minha avó pegava, minha tia, eu queria ser útil ali e eu conseguia pegar. E eu vinha nos meus últimos suspiros e colocava ela no sofá, né? E tive grandes consequências, né? Hoje, eu não sei se por isso, mas hoje eu tenho um desvio de coluna muito grande, escoliose, mas não me arrependo, porque eu tive muitos momentos bons. Então eu convivi essa área assim, né? E o que acontece? Eu ia muito para Ezeba, que a minha avó levava minha tia, né? Para Ezeba, ali eu via outras deficiências naquela época, né? Tinha muitas, né? Hoje se acrescentam novas, mas ali já tinha bastante também. Então eu tive esse convívio, né? E quando eu fiz o TEC Saúde Bucal, passei, né? Depois eu fui trabalhar na Unitri, na área da saúde. Trabalhei lá 9 anos, mas fiquei 2 anos, eu tirei aquela remuneração que você não recebe, sabe? Mas por quê? Porque eu fiz pedagogia de 2008 a 2011, né? E eu comecei a passar nos processos seletivos, infelizmente não passei no concurso. E desde 2014 eu ingressei na área da pedagogia, uma área maravilhosa. Mas eu sempre fiz a prova para professor e eu sempre passava para educador infantil. E assim, uma função maravilhosa que eu gosto. E eu me sentia valorizada porque era bom. E depois eu me senti mais valorizada, não estou desmerecendo ninguém, porque o educador infantil passou a exigir quem tinha pedagogia. Eu falei assim, olha, como valeu a pena ter pedagogia. E eu falei assim, nossa, eu tenho pedagogia. E quando foi em 2018, eu falei assim, eu vou fazer uma fiz pós em educação especial e psicopedagogia, porque eu tinha o intuito que eu iria conseguir, né, passar no concurso público para professor de EE, né, mas não foi dessa vez. Mas a minha casa, ela sempre foi acolhida, que dentro da minha casa eu faço uma EE, né, eu tenho esse atendimento com as crianças, não só com as crianças especiais, mas minha casa ela é cheia de criança, adolescente, né? É um lugar que a gente abraça as crianças com afeto, com carinho. As crianças precisam de ajuda, a gente reúne aqui com os meus filhos, vai brincar, vai fazer recreação, dou aula de reforço, né? E foi assim. Daí eu fui convivendo assim, daí eu achei bom, né? Uma criança lá, hoje, né? Com 40 anos, eu consegui estar, né, com uma pós, mas eu não tive muita oportunidade de trabalhar em uma escola particular como professor. Eu preconceito camuflado por conta da cor, sim. Eu já vivi experiências, sim. Aceitam crianças pagando uma mensalidade, mas às vezes as pessoas não acham legal ver um professor ou uma professora com cor escura, né? A gente se sente inferior para professor, mas às vezes se for para tratar
trabalhar de monitor, na limpeza, alguma coisa, tá tudo legal, mas para ser professor, eu fui bem indicada, com um bom currículo, e na hora X não fui contratada quando pediu para mandar uma foto, nunca tive resposta, e uma amiga minha passou por isso também, presencialmente, e nós temos certeza que é por causa da cor. Só que hoje eu tô como profissional de apoio escolar, né? Eu tô na prefeitura desde 2014, não tô concursada, mas estou sempre aí, ingressando pelo processo seletivo. E eu achei isso ruim, porque o profissional de apoio escolar, hoje, ele coloca nós como um cargo de ensino médio, né? E já me vejo desvalorizada novamente, com minhas pós-graduação em pedagogia e pós, né? Eu tenho um curso básico de Libras, né? Eu amo Libras, né? Eu acredito que a Libras é o que é importante para os ensinos, né, de hoje. Eu saber o que? Ensinar as pessoas o que? A escrever e a ler, né? A ler o que? Na Libras, eu saber o que, né? Ensinar o que? O A, o B, o C, alfabetizar, sim. Eu tenho sim essa capacitação, mas eu também ainda não consegui passar numa prova, porque não é o tempo, mas eu estou aí. Mas hoje eu, como profissional de apoio, eu vejo que eu me dedico tanto, eu faço o que eu posso, e mais além do que eu poderia fazer. Mas eu vejo que aquilo que eu estudei, aquilo, eu coloco em prática, mas lá na teoria caiu um pouco. Eu vejo isso caído porque eu, como uma profissional, eu lutei tanto para ter, né, não só esses currículos, esse certificado, esse diploma em papel, para agora ele servir só para colocar ali no papel, mas não servir ali mais, né, como um nível para subir, porque o profissional de apoio ele cai para ensino médio. E às vezes eu estou ali como profissional de apoio, eu tenho essa capacitação de alfabetizar, né? Eu posso fazer isso, mas a minha profissão ela já não me coloca mais nessa didática, né, pedagógica, nesse sentido, mas eu sou capaz, mas eu acho que eles poderiam rever esse profissional de apoio, né, como um mediador, mais do que um mediador, né, porque eu tô ali como profissional de apoio, a gente vai ficando ali, a gente fica muito parecido um pouquinho com uma mãe íntima ali, da criança, do adolescente, porque você fica muito próximo, principalmente quando você começa a ficar com um assim mais fixo, né? Você vê o carinho, o cuidado, tem hora que eles ficam nervosos com a gente, é normal, e eles fazem isso dentro de casa. Quando mais convivemos, eles conhecem, a gente começa a conhecer eles pelo cheiro, eles conhecer a gente pelo olhar, e vai virando aquela troca ali, né, de afeto, do amar e educar, e que vai muito mais além do que isso, né? Vai muito mais do que uma socialização, mas é um convívio e isso é muito importante. Então, eu acredito que o profissional de apoio ele precisa, né? Ele tem essa capacidade. Eu sei que tem o AE, ele não está no lugar, mas ele tem essa capacidade, sim. Principalmente, eu estou falando de mim, eu não sei se esse vídeo vai chegar para alguém, mas eu tenho muitas experiências. Se alguém precisar de ajuda, não posso postar as fotos das práticas, né? Convivendo aí com as crianças, mas eu tenho a teoria e a prática muito importante, né? E elas precisam andar juntas. Então, o profissional de apoio, ele é importante, é uma profissão, mas ele ainda está dentro do educador infantil 2, né? Mas essa profissão, ela precisa sim analisar, sim, dar mais importância, sim, aos cursos, às capacitação, não para que nós engrandecemos o nosso currículo também, mas para que nós engrandecemos essa profissão, que é tão importante, que é tão somadora. Olha aqui, ó, profissional de apoio também apoia também os animais. É isso aí. Um abraço.